Você se sente preocupada? Você sente que precisa ter o controle de tudo e de todos? Quando você faz algo por você, a culpa logo aparece? Se você quer viver menos preocupada, sem o peso da culpa, se liberar desse excesso de controle, desfrutar do prazer de fazer algo por você, então fica comigo, porque eu vou te revelar o caminho para viver uma vida mais leve. Eu me chamo Lucrécia Santana, sou diretora do Centro Terapêutico do Instituto Todo Saber, mestra da formação de consteladores e consteladora familiar. Um estudo realizado por cientistas da Pennsylvania State University, nos Estados Unidos, comprovou que 91% das nossas preocupações não se concretizam. Significa que seus medos mais frequentes não se tornam realidade. Agora, pense comigo, se apenas 9% das suas preocupações podem se tornar realidade, por que é tão difícil deixar de ficar preocupada? Fica comigo que eu vou te explicar. Imagine que seu filho te convide para fazer um bolo. Você até acha bacana a ideia dele, mas logo aparece ela, a preocupação. Enquanto seu filho ainda está lá te convidando, sua mente te transporta para o momento que vocês já estão preparando o bolo. Sua mente começa a detectar alguns perigos, como por exemplo, o risco de se queimar no forno. A sua mente detecta também a possibilidade da receita dar errado, o que acabaria frustrando o seu filho. Agora você já consegue sentir a pior mãe do mundo, porque deixou seu filho se queimar no forno e se frustrar com a receita que pode dar errado. Vem a culpa, a tristeza, o desespero e agora sim, você já está preocupada. Gente, você percebeu? A criança ainda estava convidando a mãe e a mente dela já levou lá para o hospital com o filho queimado, com dor e chorando muito. A mente da mãe já fez se sentir péssima, porque permitiu que o filho começasse algo que ela acha que ele não está preparado para fazer bem. Você não ficaria surpresa se aquela mãe preparasse todo o bolo enquanto o filho estivesse lá na escola? É provável que ela vai dizer para ele: olha a surpresa que a minha mãe fez. Mas, na verdade, você e eu sabemos que aquela mãe, assim como você e eu, preferimos muitas vezes assumir o controle das situações para evitar que as nossas preocupações se tornem realidade. Não é assim? É como a mãe que está no trabalho e recebe a ligação da escola avisando que o filho dela está com febre. A mente dela já vê o filho sozinho, desprotegido, chorando, querendo a mãe. E ela está onde? No trabalho. Lá vem o sentimento de culpa, porque ela está lá no trabalho, não pode sair e o filho está precisando dela. Talvez ela vá falar com quem precisa e vai sair desesperada para buscar o filho na escola. Nessas duas histórias, você pode perceber que a preocupação atuou forte e não atuou sozinha. No caso da mãe do filho que pediu o bolo, a preocupação trouxe junto o controle. No segundo caso, aquele da mãe com o filho doente na escola, a preocupação trouxe junto a culpa. E você se lembra que a pesquisa mostrou que apenas 9% das nossas preocupações podem se tornar realidade? E aí você me perguntou, como pode a preocupação ser tão difícil de resolver? Aqui está uma das respostas. A preocupação quer te ajudar a evitar que situações ruins aconteçam. Por essa razão, ela quer que você tenha o controle das situações. Agora, me diz, quem consegue ter 100% de controle sobre todas as situações da vida? Você viu também, lá no segundo caso que eu te contei, que a preocupação atua de uma outra forma muito importante? Ela serve para evitar que você se sinta culpado
culpada novamente. Em resumo, a preocupação quer te proteger, te fazendo tentar assumir o controle das situações e evitar que você se sinta culpada. Mas será que esse mecanismo da preocupação é o melhor para você? E você sabia que o excesso de preocupação afeta seriamente a sua saúde? Pessoas excessivamente preocupadas se sentem mais cansadas porque estão comprometendo órgãos dos seus corpos. O excesso de preocupação afeta seriamente 2 órgãos do corpo humano, o baço e o pâncreas. Cada um desses órgãos é responsável por um conjunto de tarefas fundamentais para o seu corpo, para que ele seja saudável e te proporcione qualidade de vida. O diabetes afeta cerca de 16,8 milhões de brasileiros. E se você não resolver esse seu estado constante de preocupação, pode acabar dentro dessa estatística. Pessoas preocupadas demais e que vivem muito nas lembranças de épocas passadas tendem a desenvolver diabetes. É como se a mente delas dissesse assim: eu perdi a doçura da vida em algum momento do passado. Agora você vai saber qual é a doença que afeta 70% da população e está intimamente conectada à sua preocupação excessiva. Aproveita que você está curtindo esse vídeo e deixa seu like e compartilha com as pessoas que são importantes para você. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações. A doença que afeta 70% da população brasileira está intimamente relacionada com a preocupação é a gastrite. Ela é o sinal das incertezas arrastadas por muito tempo. Para você, é muito difícil encarar os seus erros e lidar com os erros dos outros. Você não consegue mudar os outros e os outros ficam tentando mudar você. Gente, preocupação excessiva é coisa muito séria e todos esses problemas emocionais e também na sua saúde não começaram com essas preocupações dos últimos anos. A raiz dessas preocupações que você sente a todo momento está totalmente conectada ao ambiente inconsciente da mente ancestral. É a mente ancestral que não deixa você curtir aquele momento de viagem, naquele lugar legal que você levou sua família, tudo porque você não levou seus pais junto. Aquela voz que fica te acusando e colocando culpa no seu coração. É a mente ancestral. É a mente ancestral que faz com que você se sinta responsável pelos seus irmãos, que já são adultos e podem até ter suas próprias famílias. E se você deixa de se preocupar com eles, lá vem a culpa com toda aquela bagagem de imagens de coisas ruins acontecendo com eles, só porque você não bancou o pai ou a mãe deles. A mente ancestral ganha força sobre o seu inconsciente, porque em algum momento da sua vida você precisou ocupar o lugar de alguém que sistemicamente é maior que você. Esse movimento é muito comum em filhos que vivenciam a separação dos pais, a morte de um deles ou a exclusão. A falta de um dos pais move um dos filhos para a posição do genitor ausente. Nessa posição, você sente que precisa ter o controle sobre todas as situações e sobre todos. E se não for assim, se as coisas derem errado, a culpa vem forte e te coloca para baixo. A mente ancestral te conta uma história, te fazendo acreditar, gente. Olha que forte isso, que a culpa pelo teu pai ou a tua mãe ter ido embora é sua. Então, para evitar que o seu pai ou a sua mãe vá embora mais uma vez, a mente ancestral te enche de preocupação, controle e você cede sem perceber para evitar se sentir culpada novamente. Você pode estar se perguntando: Lu, como resolver isso? Eu vou te explicar.
Quando você está no ambiente das constelações familiares, as dinâmicas que eu acabei de te revelar aqui vão aparecendo e você vai sentindo junto com a consteladora. Neste ambiente, você pode fazer algo que fora dele é muito difícil e desgastante emocionalmente. Dentro da sua constelação, você poderá ir em direção da culpa. Enquanto a preocupação quer evitar que você caia na culpa, o caminho de solução está no sentido oposto. Sem a culpa, você continuará refém dessa preocupação excessiva. A diferença é que, por meio da constelação, você pode escolher a culpa que irá sentir. Eu te explico e você vai entender. O caminho da solução para a preocupação está em aceitar que já é mais possível você permanecer no lugar que vinha ocupando dentro do seu sistema familiar. Você é filha, você é filho, seu pai ou mãe pode ter ido embora, mas na alma da família, eles precisam ocupar o lugar que é deles. Quando você libera dessa posição de pai ou mãe, a culpa naturalmente vai surgir. E é nesse momento libertador que você, junto com a consteladora, vai em direção à culpa e diz: a culpa não faz mais sentido. Agora eu assumo o meu lugar e fico somente com o que é meu. Você sabe que muitas pessoas estão sofrendo por causa das preocupações e culpa. Você pode ajudar compartilhando esse vídeo com todas elas. Um super beijo!